Alô, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas vocês estarão vendo o vídeo. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Monteiro, professor de Geografia do 7º ano da Escola Santina Rioli. E o tio está com muitas saudades, mas infelizmente nossas aulas devido à pandemia vão sendo realizadas desta forma online. Eu daqui de casa e vocês aí nas suas casas. Ano passado conhecemos a ciência geográfica, lembra? Vimos suas categorias, aprendemos a nos localizar e a partir de hoje vamos estudar o nosso Brasil. Então vamos lá? Então vamos começar nossos estudos com o capítulo 1, que ele vai da página 10 à página 14 e tem como título Brasil, uma abordagem inicial. Ele está subdividido em 4 tópicos: Meu Brasil, Brasileiro, Território, Limites e Fronteiras, Diversidade de Paisagens e um País de Contrastes. Nesse primeiro tópico, o título, se vocês não lembram, é uma música. Ó, meu Brasil brasileiro, meu mulato. Lembraram? Não? Mas tudo bem. Então, nesse slide, nós vamos discutir como é a visão dos outros países em relação ao Brasil, como eles enxergam o Brasil de fora, né? Então, eles vejam o Brasil como o país do futebol, o país das praias paradisíacas, o país da feijoada com a caipirinha, o país de riqueza natural como a Amazônia e o país do carnaval e do samba. Mas será que o Brasil é assim, como descrito nessas imagens? A ideia que as outras nações, outros países fazem do nosso país corresponde mesmo a essa realidade? E você, aluno, se sente representado por essas ideias e conceitos representados nas 5 imagens aí do slide? Então, não é só isso que o Brasil é, né? O Brasil, além de ter essas características lá fora bem destacadas pela mídia, mas nós que moramos aqui, a gente sabemos que o Brasil não é somente o país do futebol. Aqui se pratica outras modalidades esportivas, como o vôlei, o basquete, também somos campeões mundiais no vôlei, temos campeões no tênis, no boxe e até no surf. Aqui, além da feijoada e da caipirinha, nós temos outros tipos de comida, como o churrasco no sul, o pão de queijo de Minas. Aqui no norte nós temos tacacá, o vatapá, a maniçoba. Além da Amazônia, nós temos outros biomas também. Nós temos a caatinga no nordeste, cerrado no centro-oeste, o Pantanal mato-grossense. E também não, também aqui tem outras manifestações culturais também, bem importantes, como por exemplo aqui na região norte, aqui também se dança o carimbó, né, no Pará, e aqui no nosso estado o batuque marabaixo. Então, o Brasil não é exclusivamente o país só do samba. Então, essas características que os estrangeiros, os países têm em relação ao Brasil, são visualizados pela mídia. Então, eles generalizam uma característica de forma geral. E aí começam a rotular nações, lugares com essa característica, sem saber mais profundamente o que teria mais de características. Pego uma característica para generalizar os demais. Mas isso a gente chama de estereótipo. E o que seria o estereótipo? É uma visão ou compreensão generalizada, sem considerar particularidades nem distinguir características próprias mais sutis. Então, esse slide quer dizer que o Brasil não é somente isso, tem muitas coisas. Então, devido à sua grande extensão territorial, aqui nós temos uma diversidade de paisagens vegetais, de tipos climáticos, de uma cultura riquíssima que vem desde a colonização, com essa miscigenação dos povos. Então, o Brasil não é apenas o país do carnaval, da caipirinha e do futebol. Então, tem outras coisas. Então, é isso quando ele fala desse estereótipo que é visto de fora, marcado aqui no Brasil. Mas o Brasil não é somente isso. Tem outras coisas que a gente vai estudar nos demais slides. Agora nós vamos falar um pouco do tamanho do território brasileiro, ou seja, da sua extensão territorial. Então você
já deve ter percebido, quando visualiza o mapa da América do Sul, percebe que o Brasil tem um grande destaque. Então, ele ocupa basicamente quase todo o território da América do Sul, né? Uma grande parte é ocupada pelo Brasil. Devido a isso, o Brasil ele é considerado um país continental. Mas o que seria isso, professor? É um país cujas dimensões físicas são proporcionalmente continentais, ou seja, as terras são tão grandes que são consideradas como se fosse um continente. E dentro desse conceito se encaixa 5 países no mundo. Mas tudo isso foi culpa da Austrália, aquele país lá da terra dos cangurus. Mas por quê? Porque o território australiano ele possui uma área de 7.741.220 km². Ocupa quase toda a Oceania. A Oceania é aquele continente formado por ilhas no Oceano Pacífico e é o menor dos continentes. Sendo assim, foi definido que toda a massa de terra igual ou superior ao território da Austrália seria considerado um continente, e tudo que fosse menor seria considerado uma ilha. Sendo assim, considerou-se todos esses países continentais, ou seja, todos com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Então tem a Rússia em primeiro lugar, ela ocupa grande parte da Ásia e uma pequena parte da Europa, com 17.075.400 km². Em segundo lugar vem o Canadá, lá da América do Norte, com 9.936.139 km². Em terceiro lugar vem a China, sim, a China, lá de onde vem o corona. Tem 9.596.961 km². Em quarto lugar, os Estados Unidos da América, lá da América do Norte, tá? Com 9.303.520 km². E o Brasil fica na quinta posição, com 8.514.876 km². Na América, que você percebeu aí, o Brasil ele está em terceiro lugar, ele só perde em tamanho para o Canadá e para os Estados Unidos. E na América do Sul, você vê ele reinar soberano, sendo o primeiro lugar em tamanho em extensão territorial, ocupando a porção centro-oriental do continente sul-americano. Lembra quando ano passado a gente estudou as categorias geográficas? Estudamos o conceito de paisagem, lugar, espaço. Território também é uma categoria geográfica. Classicamente, ele é definido sendo um espaço delimitado. E esse espaço delimitado, ele foi construído de várias maneiras, por meio de tratados, acordos, conflitos e até mesmo guerra entre os países. Aqui no Amapá houve esse conflitos por interesses de terras entre portugueses e franceses. Também o território se dá através de fronteiras, e essas fronteiras são definidas pelo homem, que pode ser uma rua, uma rodovia, ou também pode ser definida pela natureza, uma montanha, um lago, um rio. Por exemplo, aqui no Amapá, a Guiana Francesa faz limite com o município do Iapoque pelo rio Iapoque. E também no território obedece uma relação de poder, ou seja, tem um governante, tem uma liderança política e também instituições governamentais, tanto jurídicas como institucionais, que vão gerir este território, certo? Dentro desse slide também houve um questionamento de um aluno no chat essa semana, se ele perguntou se fronteiras e limites são as mesma coisa. Apesar de parecerem sinônimos, aqui no Brasil tem uma regra para diferenciar uma da outra. Quando eu quero saber a linha imaginária que separa países de outros países, aí eu tenho as fronteiras. Quando eu quero saber que essa linha imaginária vai separar os estados brasileiros, aí eu tenho as divisas dos estados. E quando eu quero saber as linhas que separam a linha imaginária que separa os municípios, aí nós vamos ter os limites. Então, países, fronteiras, estados, divisas e municípios, limites. Ok?
Como vimos anteriormente, o território ele é um espaço definido por limites, mas esses limites são controlados e administrados internamente por um Estado. E quem seria esse Estado? Esse Estado é um conjunto das instituições que forma a organização político-administrativa de um povo, meio pelo qual as sociedades se organizam. Então, nada mais é que são as instituições políticas, desde a esfera federal, passando pela estadual até a municipal, assim como os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Tudo se baseando nas leis criadas, principalmente da Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Magna. Também a noção de território está associada ao espaço de um país, e que nada mais é que o espaço físico desse território. É até onde vai os meus limites, até as fronteiras com os outros países. Aí eu tenho um país. E esse país, ele vai implicar na existência de uma nação. Tendo esse espaço delimitado, eu vou ter que encontrar uma identidade cultural entre essas pessoas deste território. E aí surge o conceito de nação. E o conceito de nação está dentro do conjunto das características culturais, das tradições, da língua, dos costumes, que formam uma identidade pela qual os indivíduos se identificam e se sentem parte deste grupo. Aí dentro deste conceito, nós podemos destacar as identidades que nós recebemos do nosso colonizador, foram muito marcantes, né? Então nós destacamos aqui a língua portuguesa e a religião católica, que nós herdamos dos nossos colonizadores portugueses. Coloquei lá embaixo também que é para ficar ligado em algumas pegadinhas. Quando eu falo simplesmente Brasil, é o país. Mas quando eu falo o nome dele completo, que é República Federativa do Brasil, aí eu estou falando do Estado brasileiro. É como se fosse, por exemplo, o meu nome, Rodrigo Márcio Gomes Monteiro. Quando eu falo Rodrigo, é o país. Mas quando eu falo meu nome completo, Rodrigo Márcio Gomes Monteiro, eu já estou falando do Estado. Certo? Há diversas formas de regionalização de um território que variam de acordo com os propósitos e as visões de mundo. Do ponto de vista histórico-cultural, o Brasil é considerado um país latino-americano. Como assim? Nós temos alguns critérios de divisões. E nessa divisão, a América, o continente americano, é dividido em dois grandes grupos. A América anglo-saxônica e a América Latina. Os países da América Latina compreendem aqueles que no continente americano foram colonizados predominantemente por Portugal e Espanha, e no nosso caso foi Portugal. Por isso que nós herdamos muita coisa dos portugueses, como eu falei anteriormente, principalmente a língua portuguesa e a religião católica. Você pode observar no mapa, o Brasil é o maior país da América do Sul e faz limite com quase todos os países, com exceção do Chile e do Equador. Ao norte, ele faz fronteira com Suriname, com a Guiana, Venezuela e um território pertencente à França, o nosso vizinho aqui, a Guiana Francesa. A noroeste com a Colômbia, a oeste com Peru e Bolívia, a sudoeste com Paraguai e Argentina e ao sul com Uruguai. Aí vocês devem estar perguntando como eu faço para saber as posições dos países das fronteiras, professor. Como é que eu faço isso? É simples, você pega a Rosa dos Ventos, mentaliza ela bem no centro do mapa e aí vai direcionar para todos os pontos cardeais e colaterais. Aí você vai saber a posição do Brasil referente às suas fronteiras. Uma outra observação é que a Nordeste, Leste e Sudeste, o Brasil não faz fronteira com nenhum país, ele faz fronteira com o Oceano Atlântico, certo? Então é possível notar na imagem aí do globo que a maior parte do território brasileiro localiza-se na zona intertropical, que é definida pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Essa zona é a parte do globo mais iluminada e aquecida pelos raios solares, por isso no Brasil predominam os climas quentes, o que chamamos de climas tropicais.
Mas há uma pequena porção aí de terras que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, que é o sul do estado de São Paulo, o extremo sul de Mato Grosso, a maior parte do Paraná, os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, localizam-se na zona temperada do sul, onde as médias temperaturas anuais são inferiores às da zona tropical. Trata-se de uma região que no inverno do hemisfério sul fica sob a ação da massa fria polar atlântica, e essa massa de ar é responsável por queda de temperaturas e pelas geadas e formação de neve, principalmente no sul do país. Então dá para perceber que o país não é inteiramente tropical. Então é errado falar que o país é tropical, porque a maior parte dele está influenciada pela zona intertropical, mas ainda tem uma pequena porção que está influenciada pela zona temperada do sul, que em algum período do ano chega até nevar, certo? Quando eu afirmo na frase Brasil, país tropical, eu ignoro a diversidade de paisagens e climas do território brasileiro, porque apesar de o clima predominante ser tropical, não significa que em todo o país as temperaturas sejam escaldantes durante todo o ano. Nos estados mais ao sul do Brasil, a temperatura cai bastante no inverno, chegando até mesmo a nevar em alguns municípios, como você pode ver aí na primeira figura, do lado esquerdo. A Serra Gaúcha, nos períodos mais rigorosos do inverno, chega a cair neve. Já na região amazônica, que é onde nós moramos, há chuvas abundantes, enquanto em alguns estados do Nordeste brasileiro sofre com difíceis períodos de seca, como a outra foto do lado direito, que é da região da Caatinga, que é a seca no Nordeste, no sertão nordestino. Precisamos também observar o país pela ótica da interação entre a sociedade e a natureza. E o desequilíbrio ambiental desse contato, percebemos que ele é muito intenso, principalmente nos últimos anos. Então, aqui eu trago duas charges de dois momentos emblemáticos, relacionados aos problemas ambientais no Brasil ultimamente. A primeira charge, do lado esquerdo, nós temos as queimadas na Amazônia, as queimadas tanto na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, que vão influenciar diretamente na extinção de espécies da flora e da fauna. E daqui na outra charge nós temos do lado esquerdo, nós temos as queimadas também, áreas florestadas, e também o derramamento de óleo, que nessa charge dá muito bem para lembrar aquele ditado, Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, que não tem para onde correr os animais. E aí interfere diretamente em toda uma cadeia alimentar, num ecossistema, no nicho ecológico desses animais, que vai ser totalmente prejudicado. E além desses dois, tem outros vários. Tem a exploração de minérios, a poluição dos rios, o assoreamento dos rios. Nós temos também a produção de lixo nas grandes cidades. Então são vários problemas que apesar de o Brasil ter toda aquela riqueza de paisagens naturais, de paisagens vegetais e tudo, mas também há um grande desequilíbrio da parte de proteger esses ecossistemas. Então tem esse contraste. Então, em suma, o nosso país ele é vasto, como vimos, que ele é um país continental, cheio de contrastes e diversidades que o tornam único. Então, aqui no Brasil tem vários tipos de clima, vários tipos de vegetações, vários tipos de culturas. Então, estudar cada uma dessas peculiaridades é importante para compreender o espaço que vivemos, que nesse caso é o nosso país, o Brasil. Então, galerinha, até a próxima e bons estudos. E fique em casa.